E o próximo tema é o mal, ele refuta todas as versões de Deus. Vamos lá. O problema do mal, ele é mal compreendido. Até porque para você ter de fato o que é mal, você precisa ter de fato o que é bem. Então, o mal, ele não refuta a existência de Deus. A partir do momento que você tem um fato notório do que é o bem, um padrão de regra para dizer o que é bem, é necessário que esse padrão seja objetivo. E se o padrão de bem é objetivo, logo Deus é real. Isso é fato, não é um salto lógico. Isso é uma consequência lógica. Então, para você dizer que o mal refuta Deus, você precisaria ter um padrão. Se esse padrão existe, esse padrão é absoluto, portanto é Deus. Logo, o mal não refuta Deus. Agora, por que nós temos o mal? Vamos resolver o problema do mal da seguinte forma. O argumento é o seguinte, que os ateus usam. Ah, porque a pessoa violou a vítima. Então, o livre-arbítrio do agressor foi respeitado, mas o livre-arbítrio da vítima ficou aonde? O que é que seu Deus fez? Mas quem desrespeitou o livre-arbítrio da vítima não foi Deus. Quem desrespeitou o livre-arbítrio da vítima foi o agressor, o causador do mal, portanto não foi Deus. O que Deus concedeu? Deus concedeu o livre-arbítrio à humanidade. Quando o agressor faz mau uso do seu livre-arbítrio e causa um mal para alguém, para um terceiro, então esse mal que ele causa, violando o livre-arbítrio da vítima, é um mal que ele causou. Não é um mal que Deus causou. O que Deus lhe deu foi a capacidade de ser livre e de agir de forma livre. Aí você depois vai perguntar para mim onde está livre-arbítrio na Bíblia, eu vou te responder, não pergunte. Aí você aí nós continuamos com a discussão. Bah, então, na cosmovisão ateísta, esse mal que a pessoa causou e ninguém descobriu, e ninguém sabe, nunca vai ter uma retribuição. Ele vai ficar impune. Na cosmovisão cristã, não. Naquele grande dia, Deus julgará todo o mal e porá fim a todo o sofrimento. Enquanto que na cosmovisão ateísta, a pessoa que sofreu um mal, sofreu algum tipo de violência, ela não tem nenhum alento, não tem nenhuma resposta, e o agressor fica impune. Na cosmovisão cristã, pelo contrário, ele será julgado. Então, de fato, o mal não prova a inexistência de Deus, e de nenhuma forma, ou etc. O mal é uma simples consequência do mau uso da liberdade humana, que é um presente ortogado pelo próprio Deus. O pessoal se esquece de quem é o Deus que eles inventaram, né? Então eles falam que Deus é todo-poderoso, ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele está em tudo quanto é canto, e ele é todo amoroso, ele é justo, é misericordioso e tal. Beleza. Isso significa que Deus ele já saberia quem seria a vítima, Deus já saberia quando ia acontecer, Deus já saberia da intenção do coração da pessoa, Deus já saberia disso tudo, estaria presente. E, como o próprio Tiago, no capítulo 4, se eu não estiver enganado, diz, né, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já comete pecado. Então Deus, ele seria o maior pecador de todos, né? Porque ele estando presente, vendo que vai acontecer um mal, uma criança será abusada, ele sabe disso, ele sabe que a pessoa sabe orar, ele sabe tudo, ele simplesmente pega, assento de camarote e fica lá assistindo. Por quê? Essa desculpa esfarrapada que você deu aí do livre-arbítrio, que por acaso sim, tem na Bíblia, não com essa palavra, lógico, mas tem versículo. Por quê? Porque a Bíblia é contraditória, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, mas se ele é onisciente, não existe livre-arbítrio, meu cara. Porque se ele é onisciente, já sabe todas as coisas. Por exemplo, o Apocalipse está escrito. É aquilo que deveria acontecer. Não dá para mudar, cara. Já está determinado, você entende? Do mesmo jeito, você vai ter toda a teoria técnica, a teoria da predestinação lá, que a galera tem. Pode ver que, cadê o Espírito Santo para guiar a galera numa única verdade, né? Não, cada um pensa de um jeito diferente. Para mais uma prova que não tem Espírito Santo nenhum, que vocês vivem numa maior confusão do caramba. E esse Deus, que seria o suprassumo da bondade e da moralidade que você está dizendo, esse Deus aí, ele não consegue parar um abuso. Ah, mas e o livre-arbítrio se existisse? Digamos que existisse. Ele poderia simplesmente chegar e falar, beleza, deixa ele chegar lá, só que na hora que ele fizer, eu vou lá e impeço. É igual grupo de policiais que sabe que a galera vai fazer o mal, eles vão acompanhando para prender em flagrante. Eles não deixam o mal acontecer, eles pegam e impedem. Se o ser humano pode pensar, eu pensei isso, se o ser humano pode pensar isso, porque o seu Deus não poder, beleza, eu vou respeitar o livre-arbítrio dele, mas não vou deixar a vítima se lascar, porque eu respeito o livre-arbítrio dela também. É tão difícil pensar numa coisa tão básica assim, meu cara? Na ideia que você apresenta, Deus deveria eliminar o mal, mas eliminar o mal significa eliminar as pessoas más. Então, quando você diz que Deus deveria, por exemplo, eliminar a mentira, ele deveria eliminar o mentiroso. Então, você quer que Deus dizime toda a população da humanidade, porque quem produz o mal é a própria humanidade, não é o próprio Deus. Outra coisa, você diz que o fato de Deus saber as coisas determina que aquilo acontecerá. Você confunde o conceito de prognóstico com o conceito de predeterminar, e não é nem predestinar. Predestinar é dar o destino.
predeterminar e determinar o que acontecerá. São conceitos diferentes, você deveria saber disso. Quando você ainda confunde o prognóstico, que é o saber antecipadamente, dizendo que é tornar o evento certo. Não, tornar o evento certo é criar o evento, atualizar o evento. Isso é causa de consequente e de consequência. Você deveria saber disso também. Outra coisa, você diz que o livro de Apocalipse determina o que vai acontecer, ele não determina, ele revela. O título do livro é Revelação. O livro começa a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Mas, de novo, eu esqueci que você não gosta de gramática, não gosta de contexto, não gosta de análise textual. Foi mal. Muito bem, então você está negando que Efésios 1, capítulo 1, versículos 4 e 5, está dizendo claramente lá que nele que nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo já tinha pessoas escolhidas, eleitas, né? Assim como em Atos vai dizer que todos aqueles que haviam sido escolhidos, eles foram predestinados para salvação, predestinado, não está predeterminado, ou seja lá, o malabarismo que você queira trazer aí. Você está negando a Bíblia. Apocalipse 13, 8 e 17, 8 tem o livro da vida lá e já tem os nomes dos que não vão ser salvos. Já tem isso ali, meu caro. Então, Romanos 9 deixa claro. Até Paulo fala, quem é você para questionar Deus, cara? Ele quer fazer um vaso para honra e outro para desonra, assim como Provérbios 16, 4 diz claramente que ele até cria tudo com finalidade, até o ímpio para o dia do mal. Ué, é Deus que está fazendo isso, meu cara. Você está pegando a ideia, você está negando a Bíblia de novo, não pratica essa bagaça e quer vender uma mentira de que ela é a verdade, sendo que nem você acredita e vem falar que eu não manjo. Cara, o que eu provei aqui até agora é que eu sou quem mais conheço das coisas. Ó, se eu fosse te dar um apelido, era 2x, cara. Você fala nessa velocidade. Entendeu? É foda, né? Não tem como ouvir você no 2x, senão vira 4x. Eu não posso responder mais. Depois eu chamaria de 666. Eu recebi esse salário por 1 ano, você viu? E eu era crente. Pode começar, Toshi. Não, é que eu já falei. O tema é o mesmo. É do problema do mal. Eu acabei de falar. Manda ver. Tinha afirmação para ele? Pra você, quer que explica sobre o mal? Ou tá de boa? Não, é que você está sempre terminando, então... você Ah, tá. Não. Pra mim não tem problema, não. Terminando, entendeu? Está sempre Não, terminando. pra mim não tem problema, não. Tô alertando a turma aqui, né? Mas o Toshio acaba sempre terminando. Não, mas é Então, eu tô aviso. alertando a turma, mas a turma... Enfim. Tranquilo. Vamos fazer o contrário. Toshio, vai. Vamos deixar Não, ele tranquilo. terminar. Mas se eu não me engano, a cadeira. O que estava aqui, o Jadson. Eu acho que o outro foi ele que terminou, né? Foi ele que terminou. Mas beleza. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de mal, você tem que levar em consideração essas características de Deus. A não ser que você queira pegar e tirar algumas dessas características. Você vai falar, não, Deus não é bom. Ele não está nem aí, o problema é deles, entendeu? Tudo bem. Ainda assim você prova que Deus existe? Não, obviamente não. Não tem como você trazer, não, esse Deus que é mau e tudo mais, ele existe e tal. Você não consegue pegar e manifestar esse God aí de forma alguma. Não tem como, tá? Até aproveita aqui nesse tempo para mostrar. Se Deus não se manifesta e ele deixa com que o mundo inteiro fique com mais de, sei lá, 3.000 a 5.000 religiões diferentes, cada um pensando numa coisa diferente, e na teologia cristã sendo condenados, esse Deus, por não se manifestar, mesmo dizendo que ele deseja que todos sejam salvos, ele é contraditório, ele não faz porcaria nenhuma para que isso aconteça, e ele, sabendo que o pessoal vai se perder, ele não faz o mínimo que seria fazer essa manifestação. E dentro até daquilo que o Jadson comentou, né, que, não, esse Deus ele é imaterial e não sei o quê. Não, cara, repito, o pessoal ignora contexto bíblico, né? Porque você vê Deus se manifestando corporalmente de diversas maneiras. Inclusive, né, diz ali em Apocalipse, em Daniel, que tem aquele que está sentado no trono. Você vai ver que o próprio Moisés, ele falou, eu quero ver a tua face. Na minha face você não vai ver, quer dizer que Deus tem rosto, cara. Só que ele falou, mas eu te faço uma coisa, você pode ver a minha bunda. Ou seja, ele falou, pode ver minhas costas. Ele falou, bunda não é só para zoar. Mas ele pega e faz o seguinte, eu vou chegar, vou te colocar lá na penha, e a minha mão vai cobrir você, eu vou passar por você e você vai ver as minhas costas. Então Deus tem costas, tem mão, tem face, ele fala, tem boca, ele ouve. Então, tem corpo, caceta. Agora, ele pega e vê. Ao mesmo tempo ele tem bunda porque ele se assenta num trono. E tem um trono que é material. Então assim, Deus consegue se manifestar, a não ser que você fale que Deus não é onipotente e ele não pode se manifestar para que não haja perdição das pessoas e não haja dúvida nas religiões. Se isso é o seu caminho de escolha, fica à vontade. Bom, é engraçado, né, que o ateu, o pó de estrela, né, não tem mal. Não há mal. O conceito de bem e mal, ele vem externo ao ser humano. O conceito de bem e mal ele já é uma prova da existência de Deus.
Porque o pó da estrela não tem mal, não existe mal. Para o ateu não existe mal. Você pode achar que o incesto é mal. Ah, mas para uma outra cultura que não reconhece Deus, não, culturalmente é aceito. Então, para o ateu não tem mal. Então, quando você diz que Deus é mal, o pó da estrela não pode dizer isso. Você não tem referência. Você é um ateu convicto, você tem que dizer não há mal. Então, Toshio, você tem que ser um ateu convicto. Porque me parece, Toshio, que você não é um ateu convicto. Você é só um anticristão. Você só usa a Bíblia para refutar Deus. Eu fico até feliz. Sabe em que sentido? Que você só acha o Deus bíblico como digno de tentar refutar. Então, é uma deferência que você faz para a Bíblia. Quando você só usa a Bíblia para refutar, é uma deferência que você faz. Obrigado, Toshio. Obrigado, porque você, como um ateu, você só enxerga, vamos dizer, um adversário à sua tese, ao seu pensamento, só o Deus bíblico. Então, é uma deferência. Muito obrigado, Toshio. Os 2 minutos, os 2 minutos. Posso usar depois. Mas vamos lá. Em relação à questão do conceito do mal, primeiro que isso é algo que, pela própria evolução, você vê isso em animais. Conceito de moral, de cuidar dos outros, de ter empatia. Você vê isso, aliás, em primatas que nós herdamos. Olha, só que você não acredita, né? Só que isso é provado cientificamente através de vários artigos revisados por pares e coisas que vocês não fazem. Então vocês fazem pseudociência, vocês são, né, o pessoal que fica enganando os outros aí. Vocês têm que tomar vergonha na cara, porque vocês arderiam no lago de fogo e enxofre, porque vocês ficam mentindo. Tem que tomar vergonha na cara. Se Deus existisse, ele falaria isso para vocês. Como não existe, vocês ficam aí perdidos, né? Sobre você ter falado, o incesto, se a pessoa não acreditasse em Deus e acreditar que o incesto é válido. Não, caraca. O próprio Adão e Eva insiste no incesto, caramba. É quem crê em Deus que apoia essa babaquice. Quem não crê em Deus, ele evolui a moral exatamente saindo disso. A sociedade evoluiu exatamente porque deixou a religião de lado e começou a ditar as regras, e não baseado num Deus que quando ele quer matar gente inocente, ele decide. Aí tá tudo bem só porque é Deus. Quando é God, pode? É isso? É um desconhecimento, Toshio. Não teve incesto. Não teve incesto. Caim, ele foi, coabitou com as irmãs. Na época, não havia lei proibindo. Então, Toshio, não era problema. E o código genético veio de um código genético perfeito. Então, não havia problema de endogamia lá em Caim. Então, não teve incesto. Ninguém defende incesto. Agora, o ateu, ele pode até chegar a defender. Então, Toshio, você tem uma posição contraditória quando você só ataca a Bíblia. Só ataca a Bíblia. Você apenas entende que a Bíblia é o único adversário a ser consumido, a ser aniquilado. Então, é uma deferência ao Deus bíblico. Você faz um favor, né? Elencando somente o Deus bíblico como o único inimigo. Eu não vejo essa voracidade em textos de outras religiões, com outras situações. Eu não vejo. Eu vejo um Toshio, um pó de estrela, contra cristão, tigrão. Contra outras religiões, um gatinho. Problema do mal, né? Isso. Quer que eu comece para você terminar ou dá de boa? Você vai falar alguma coisa diferente ou serão os mesmos argumentos? Não só aí, mas eu poderia responder o dele aqui, mas pode fazer você que eu vou responder. Tá. De boa. Não sei se é a mesma dúvida que você tem dele. Tá, eu acho que eu consigo passar sobre alguns pontos. Com relação ao problema do mal, vou começar pela analogia, depois eu tento detalhar um pouquinho mais. Se a gente for fazer uma analogia dos pais não privando os filhos de passar experiências ruins, sabendo que aquilo tem um benefício no futuro. Do ponto de vista do observador, aqui eu estou trazendo um assunto científico também, esse mal ele sempre pode ser relativo, né? O que eu quero dizer com isso? Para uma criança é mal, é algo ruim, né? Que ela, sei lá, deixe de assistir TV o dia inteiro. Os pais que têm um conhecimento mais holístico, eles estão vendo de cima, né? Eles têm conhecimento suficiente para dizer que aquilo é ruim, mesmo que aquela mente dessa criança, né? Essa mente mais imatura não tenha condições de entender. Então, com relação a essa questão do mal, se a Bíblia estiver correta, ela diz que tem um prazo para isso acabar.
a gente hoje está numa foto. Se a gente dizer que isso é totalmente um problema, né? A gente está meio que jogando o filme sem ele ter terminado. A Bíblia está dizendo que já tem uma solução, a gente só não chegou nesse espaço-tempo, né? A gente só não chegou nessa solução para o mal. A gente poderia falar de aniquilacionismo ou não, né? Tem várias linhas teológicas que vão falar sobre isso. Então, assim, esse problema, né, do mal, ele não necessariamente é um problema. Só fazendo uma ilustração muito rápida. A vacina, nós entendemos os benefícios que ela tem. Nós reconhecemos isso, né? O próprio Pasteur foi um dos pioneiros da antirrábica. Para os anticorpos, se eles fossem conscientes, a vacina seria ruim, porque ela está permitindo ou provocando o mal do vírus no corpo. E os anticorpos vão combater aquilo até dando suas próprias vidas, né? Vírus talvez adormecidos ou vírus mortos, enfim. E o que acontece? Só quem está de fora consegue ver de forma holística, de novo, que a vacina é um mal que serve para um bem no final. Mas quem está no recorte temporal não consegue enxergar, no caso se esses anticorpos fossem inconscientes, né? Então, fazendo só para finalizar a analogia, eu estou usando essa mesma analogia para dizer o problema do mal na humanidade. Nós não temos condições de ver o holístico, o que está por fora, e por isso para nós é tão difícil entender que esse mal pode servir para um bem lá na frente, como os anticorpos não têm condição de ver que a vacina lá na frente vai ser benéfica. Maravilha. Em relação aos anticorpos, eles não teriam consciência, né, cara? Eles são basicamente guiados de forma química e tal. Agora, se a gente comparar isso com seres humanos, aí a gente está pegando o seguinte: a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, a idosa, as mulheres, homens, animais, tudo, tem consciência. Nem todos os animais têm consciência, mas pegando seres humanos, nós temos consciência específica. E aí eu pegar e falar assim, não, peraí, a gente está falando de mal aqui, como por exemplo, que eu falei, é abuso infantil, cara, que acontece inclusive em muitas igrejas evangélicas e católicas, né? Pra caceta, cadê God aí? Não faz nada, tá vendo? Deus não faz nada. Lá no Novo Testamento, foi fazer uma mentirinha de um valor de imóvel de Ananias e Safira, o Espírito Santo mata os dois, né? Para você ver a mitologia, olha a prioridade ali. Agora, quando tem um monte de, pelo menos umas 300 mil crianças só em um local, acho que foi na Espanha, lá da Igreja Católica, você tem isso daí. Deus faz alguma coisa? Não. Entende o que é o mal que eu estou trazendo aqui? O que esse mal traria de bem maior para essa criança? O que a escravidão, que não é negada de forma alguma na Bíblia, traria de bem para alguém? Será que Deus, que é onisciente, ele não teria capacidade de entender isso? Será que nós, que somos então melhores do que ele? Como é que nós podemos ser melhores do que ele? Porque vocês acreditam que por mais que tenham tido a dificuldade, não em todos, né? Dois aqui tiveram dificuldade de falar sobre que a escravidão da Bíblia está errada, não conseguiram falar isso, mas eu acredito que vocês não escravizariam ninguém. E vocês acreditam que isso seja errado. Ou seja, vocês são melhores do que o Deus que vocês defendem, cara. Aliás, defender Deus já não faz sentido nenhum também, né? Porque vem a galera aqui, mas o réu não aparece. O cliente nunca está presente. Por quê? Quem não existe nem é, caramba! Isso daí é tudo mitologia. E aí vocês estão tentando... Pode ver, já peguei isso daí uma vez, a pessoa está querendo dizer que pode ter um bem maior em cima de um mal. E todas essas coisas que eu estou trazendo não tem bem maior. Inclusive quando a pessoa morre. Morreu. Que bem maior vai ter, né? Passei meu tempo. Tá, com relação a... Por que eu vejo com bons olhos? Justamente porque ele me mostra que não há esse tipo de ditadura, né? É Deus permitindo o ser humano escolher uma realidade sem ele. Então, eu acho que eu sou um dos poucos que fala isso, né? Eu, sendo teísta, em alguns momentos mais cristão ou mais teísta, vejo com bons olhos o ateísmo. Com relação a... Você falou sobre... Deixa eu ver aqui, peraí. A última coisa que você falou foi o problema do... Peraí, escolha... foram muitos assuntos, peraí, rapidinho. É que o outro assunto que eu tinha notado que foge um pouquinho do tema específico do mal, mas... Quando a gente fala de, por exemplo, revisão de pares, esse tipo de coisa, eu só tinha notado para não esquecer de falar que o ateu não cientista ele precisa ter fé nos dados secundários e fé na revisão de pares. O que eu quero dizer com isso?
saiu uma matéria recentemente da FAPESP que 60% das revisões de pares estavam recebendo investimentos da indústria. Então isso poderia colocar pelo menos uma pulga atrás da orelha com relação a conflitos de interesses, né? E essa verdade absoluta ela não existe, porque a verdade diz que o ovo é vilão, depois diz que ele é herói. Diz que uma substância química é heroína, depois ela é vilã. E também diz que o tempo ele é absoluto, depois é relativo. Então, no final, essa fragilidade da fé eu também jogo, né, no colo dos céticos que todos estão sujeitos a essa fragilidade, né, da fé. Certo. Em relação, deixa eu lembrar aqui que você comentou sobre... eu tô viajando já, né, mano? Eu tô cansado. Peraí, por gentileza, dá uma pausadinha. Eu ia pegar um que você comentou da... legal. Foi da vacina? Não, que você falou agora do método científico. Obrigado, valeu. Quando você mostra que teve erro ou enviesamento dentro da revisão por pares, isso é sabido dentro de uma metodologia científica, por isso que ela é um dos principais instrumentos que o ser humano já desenvolveu, exatamente por saber que a gente tem essa tendência e exatamente por isso a gente cria uma metodologia que pode ser analisada, verificada. Você está dizendo que apareceu isso, porque o pessoal descobriu, o pessoal não está deixando quieto. O pessoal não leva a ferro e fogo, isso aqui é verdade. Não, será que é? É aquilo que eu até comentei. Se vocês publicarem cientificamente, o pessoal vai tentar refutar de tudo quanto é jeito. Que legal, está corroborando o que eu disse. Não, cara, não é assim na ciência. O pessoal tenta te refutar mesmo, você tem que aguentar mesmo. E é isso que faz, inclusive, com que a gente consiga descobrir isso que você bem trouxe, e aí a gente pega e melhora o processo. E isso mostra confiança. Não é uma fé cega, entende? Que eu falei, é uma confiança provisória com base em dados. E ela pode mudar porque não é dogma. Onde é de, não, tem dados mostrando o contrário. Não importa, vão negar a ciência. Não é desse jeito que funciona. Tem mais tempo ou é outra pessoa? Agora é outra, né? Próximo debatedor? Valeu. Valeu, meu. Parabéns. Começa? Pode? Beleza. Até deixar claro alguma coisa aqui. Aí. Vamos lá. Basicamente até deixei já, né? Mas vamos lá. Sobre, até respondendo, né, o que o exemplo comentou, sobre, eu estou falando mais da Bíblia e tal. Por quê? Porque a gente está em um país onde você tem por volta de 80% da população que é cristã, se declara cristã e tudo mais. Temos as outras religiões, as outras fés, e a gente tem um outro problema dentro do cristianismo, dentro desse fundamentalismo, principalmente inserido na política, que não quer dizer que seja o que vocês apoiem necessariamente. Não estou generalizando. Mas, quando a gente pensa no cristianismo, onde você tem bancada evangélica, bancada cristã, bancada católica, a galera vindo lá basicamente querendo impor essa coisa toda de atrocidades que eu trouxe aqui hoje, que vocês não conseguiram contradizer, vocês fugiram do texto bíblico, né? Vocês fogem do texto. Mas, ao mesmo tempo, vocês não, alguns cristãos querem impor isso em forma de lei. Querem trazer uma teocracia. Querem fazer com que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Aí daqui a pouco volta para a idade das trevas, porque a gente já sabe que isso é uma porcaria, você entende? Por isso que eu digo, o Estado tem que ser laico, não é um Estado ateu. Estado laico, todo mundo tem liberdade, de boa na lagoa. Você quer não ter fé? Não tenha. Você quer ter fé? Tenha liberdade de culto. Isso é o respeito que deve ter. Mas não deve arbitrar na política. O pessoal do islamismo no Brasil fica fazendo isso que os cristãos fazem? Não. O pessoal da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé faz isso? Não. O pessoal do espiritismo faz isso? Não. O pessoal hindu faz isso? Não. Budistas fazem isso? Não. Eles vivem a vida deles de boa, cara. Para que eu vou pegar e ficar falando, isso daí não existe? Não existe mesmo. Tem vários vídeos que eu falo, o Deus de qualquer coisa que você tem aí, não existe nenhum, não tem mundo espiritual, não tem reencarnação, não tem Alá, cara, não tem Krishna, não tem Vishnu, não tem Shiva, não tem Brahma, não tem nada disso. É tudo mitologia, tudo mentira. Quer acreditar, beleza, mas é mentira. Agora, os cristãos, eles fazem o mal em nome da fé. Oi? A Brahma é verdade, aí sim. É boa. Tudo o que você disse até agora, Toshio, não vai fazer nenhum sentido se Deus não existe. Porque se Deus não existe, não há princípios morais externos a você, ontologicamente, que justifiquem que exista objetivamente bem e mal. Você terá que admitir que são apenas convenções sociológicas. Então, somente isso. Portanto,
o argumento já morre aqui. Agora, se Deus existe, existe o bem, mas ele poderia decidir que era pecar. Não, ele não poderia, isso não torna ele Deus não impotente, porque ele não faz contradições lógicas e o bem é inerente a ele. Isso a gente pode debater em vários momentos. Eu escrevi um livro, inclusive, Toshio, sobre Deus e o problema do mal. Acho que você precisa ler um pouquinho mais sobre isso. Então, se você quiser, eu te mando de graça, sério, PDF, você lê. E se quiser, a gente agenda o debate em cima do meu livro, tá? Pra gente se aprofundar. Agora, olha só, quando você fala da existência do bem e do mal, tem uma coisa que o Dr. William Lane Craig explica de uma maneira assim muito tranquila, que é o seguinte: Deus criou o melhor dos mundos para que o maior número de pessoas seja salvo pelo livre-arbítrio, através, não que ele seja um mecanismo, mas respeitando o livre-arbítrio. Quando você traz toda essa cena, você não consegue dizer que isso não é uma proposição de fato aceitável, você pode tentar debater sobre ela depois. Agora, tudo que você trouxer sobre essa proposição, eu explico também aqui no meu livro, resposta a resposta. Teve vários itens que você foi citando aqui, e eu acredito que cada um deles precisa ser refutado profundamente, mas uma coisa é fato: se Deus existe e ele respeita o ser humano, isso sim é melhor do que ele ter criado meros robôs, como diria o Dr. Frank Turek, e você vai apelar para o problema sentimental do mal, não para o problema intelectual do mal. O problema intelectual do mal ele se resolve facilmente, mas quando alguém perde sua família, ou alguém que ama, ou quando acontece alguma coisa com uma criança, claramente o que a gente faz é chorar junto e abraçar, como nós como os cristãos fazemos isso. Agora você não tem nenhuma esperança a elas além dessa vida. De fato, aí sim é uma coisa triste. Por quê? Porque pra você, quando o cara, por exemplo, comete um assassinato ou faz uma coisa horrível com uma criança, você não espera nenhuma justiça. Nós temos a certeza da justiça. Beleza. Sobre o conceito do mal, eu já comentei, talvez você não estivesse presente, mas isso é provado cientificamente e biologicamente, que isso daí evoluiu com animais, primatas, inclusive com outros mamíferos, e você vê essa moral sendo praticada por eles. Não teve nenhum Deus ensinando eles a fazer o bem, a saber o que é errado, a trabalhar em equipe, a não se conformar com injustiça. E você tem vários experimentos mostrando isso, tá? Irrefutável, tá bom? Agora, quero ver vocês publicarem artigo. Legal que você escreveu o livro, continue escrevendo. Agora eu quero saber de ciência. Vai ter? Porque revisar por parte, quero ver, mostrar isso, não vai ter. Agora, em relação à questão do mal, basicamente, eu não preciso de Deus para me dizer o que eu tenho que fazer. Se eu preciso de uma entidade superior para dizer o que é certo e errado, então eu já tenho um problema aí, né? Porque se eu dependo dessa entidade, e como tem na sua própria Bíblia, que você acredita ser a palavra de Deus, e ela mesma está dizendo ali que você pode, repito, escravizar, então tá certo escravizar, cara. Por isso que ninguém quis defender aqui, porque eles sabem que nesse problema aqui já se lascam, né? Eu já falei um minuto. Valeu. Manda a valeu. bola que eu faço gol. Obrigado. Manda a bola que eu faço gol. Em relação à escravidão, é muito simples, Toshio. Quando você olha para a escravidão, principalmente no Novo Testamento, é muito claro que a forma como foi estabelecida, embora não aboliu diretamente a escravidão, quebrou ela em todas as suas bases, porque quando fala do servo e do seu senhor, o relacionamento que eles têm, na verdade é um relacionamento empregatício. Quando você olha para o Antigo Testamento, algumas coisas foram somente toleradas também, a gente pode debater profundamente se você quiser um dia sobre isso. Enfim, tem várias coisas que eu posso mostrar para você como professor de Antigo Testamento também. Quando a gente fala a respeito do problema do mal, uma coisa que ficou muito claro para você, meu querido, que está nos ouvindo, e colegas que estão aqui entre nós, é que ele não sabe, não conseguiu justificar ontologicamente a existência do bem e do mal. Portanto, o bem e o mal para ele não existem. Na verdade, o bem como uma entidade, porque o mal é a negação do bem. Porém, para nós que somos cristãos, ontologicamente, eu acho que isso que você não entendeu, Toshio, não é apenas uma questão sociológica. Eu sei que você, como ateu, você pode se comportar bem. Eu sei que você pode conhecer o bem e o mal, epistemologicamente, mas ontologicamente, você não consegue, como diria o Dr. Frank Turek, justificar o bem, porque não há uma referência externa a você. Não há, mas para nós há, não apenas subjetividade. O bem é algo objetivo. O tempo tá correndo. Quer que eu fale? Você quer falar? Como é que é o esquema? Não, pode falar. Vai falar? Bora lá. Bom, sobre até do William Lane Craig, né? Ele é um dos apologetas mais fracassados da história, né? Porque ele fica defendendo o God, trazendo todas essas falácias aí. Porém, contudo, entretanto, todavia, até agora não conseguiu provar Deus nenhum, né? Nada. Deus não fez nada. Não conseguiu fazer porcaria nenhuma. Só fica aí fazendo esses malabarismos semânticos e não traz nada à tona. Muito legal. Sobre a questão do mal, como eu já comentei, ele disse que eu não conceituei, já falei, quando você está falando sobre empatia, bem-estar, se você está procurando evitar a injustiça, isso tem a ver com a questão do bem. Quando você faz algo que prejudica o outro, e ainda mais sem qualquer tipo de justificativa para tal, você está fazendo o mal. Animais sabem isso.
Nós sabemos. Insetos, eles vão lutar pela própria vida e sabem o que eles precisam fazer para proteger, inclusive, por exemplo, a colmeia. Tem abelha que pega e entrega a própria vida para salvar a galera. Ué, não é moral não? Olha, agora foi um Deus que falou isso? Repito, se você precisa de uma entidade exterior para te dizer o que é certo e errado, você tem sérios problemas, mano. Entendeu? Então você tem que rever as coisas. Outra questão. Simplesmente, se eu consigo identificar o que é certo e errado, isso você vê em toda a sociedade humana, então você vai ver que, por exemplo, os muçulmanos, então, a versão deles de Alá é a correta, porque até onde a gente sabe, a maior parte deles são tudo do bem. É um ou outro que é meio maluco extremista. E os hindus? Quer dizer que a referência deles é qual? Qual da trindade está correta? Ah, é o meu, é o meu. Sabe, porque religião é coisa cultural, você quer defender a sua cultura, né? Quando eu falei 80% aqui da galera é cristã. E aí você vai pegar e vai defender a sua cultura. Para você, o seu Deus, mesmo sendo esse misógino, genocida, homofóbico e totalmente assassino, cara ruim pra caramba, vocês querem defender que é o ápice da moralidade. O ser ontológico da porcaria, só se for, né? Bom, o que acontece? A questão do mal, do bem, se qualquer um de nós tem um entendimento disso, significa que existe um bem maior e para medir essa régua, né? Então essa é a primeira questão que eu coloco aqui. Outra coisa, foi dito inclusive por você, né, durante esse debate e tal, aquela coisa toda, colegas aí falaram, né, da história do cristianismo, né, o mal que o cristianismo já fez e tal, né, falando um pouco desse tema também, né, aproveitando até a anotação que eu fiz aqui, para trazer nesse final aqui, né, a igreja em si, católica, nunca aprovou, que nem você trouxe tantas vezes a escravidão, a igreja católica condenou a escravidão, né, Papa Paulo III, em 1537, no auge da escravidão, 1537, condenou a escravidão. Papa Gregório, em 1839, e o último Papa Leão XIII, condenou o racismo também, né? De lá para cá, que você falou homofobia, tô falando da minha fé, católica cristã, né? Papa Francisco, então, um dos mais combativos na questão da homofobia que você trouxe aí agora, né? Acolheu e tudo, né? É lógico que tem erros que foram feitos na história, lógico, mas o importante é corrigir esses erros, né? E a igreja, isso que eu acho bonito, inclusive, da igreja da fé cristã católica, né? Que no caso é o que eu estou falando aqui. A igreja corrige esses erros, né? É fato, a igreja também fez erros. Agora, eu sei que o ateísmo é muito abstrato, porque você não fala em nome de ateu nenhum, né? Você fala em nome seu, não do ateísmo em geral de todos no Brasil, não existe isso, né? Mas o fato é o seguinte, que, por exemplo, vários ateus também já fizeram, querendo implantar, por exemplo, o Estado ateu, maldades, atrocidades. Inclusive a conquista do Estado laico, não sei se vocês sabem, foi uma conquista cristã, evangélica, o Estado laico. Uma conquista cristã que foi, né? Então, assim, inclusive eu, os católicos, quero deixar até claro isso, sou totalmente a favor do Estado laico. E contra o que você falou das bancadas e tudo, né? Parabéns. Sobre Estado laico, não. Se você for ver a ideia de Estado laico e tudo mais, ele veio inclusive com a galera do iluminismo, depois inclusive de uma guerra de 30 anos entre católicos e protestantes. E antes disso o pessoal já estava lá só se matando. Até que o pessoal falou, tem que tirar essa porcaria do poder, vamos separar isso. Aí sim, se as pessoas eram cristãs ou não importa. Não foi por causa da fé. Igual na ciência, a pessoa pega e costuma fazer as coisas independente da fé. Aí ela avança na ciência. Tá? Sobre a questão do Papa ou alguns papas condenarem, isso não anula o Papa Nicolau V fazer as suas bulas e ainda assim não parou a escravidão mesmo eles negando. Na hora de fazer funcionar, ficou funcionando por 4 séculos. Né? Eu rejeito e tal, mas não acabou por quê? Cadê esse poder? Na hora de fazer o mal, o pessoal é bom pra caramba, né? Você tinha até um index proibitório, esse nome de livros proibidos, até o século XX, tá? Então você tem uma evolução social, não tem nada a ver com Deus isso aí. É o pessoal que vê que aquilo é errado e que eles têm que mudar. Deus, se existisse, ele já teria mostrado isso. Então, repetindo, inclusive, o que eu já disse, né? A igreja, ela assume, inclusive, erramos e tudo, porém corrigimos. Isso é um fato. Agora a questão não somos negacionistas nisso aí. Não, nunca existiu, a gente não emitia. Não, fato, concordo. Mas o importante é a correção, né? E a constante evolução também nesse sentido, do ser humano e tudo mais, né? Inclusive a questão do mal, né? Independente de cristianismo, ateísmo também, né? Pessoas ateias também fazem atrocidades e coisas. Isso é inerente do ser humano, né?
Lamentavelmente. Mas o fato é o seguinte, que a Bíblia e Deus é um mar, como é que eu posso dizer? É algo que dá um limite, né, para o ser humano, para a sociedade em geral. Isso é um fato. Tranquilo aqui. Tranquilo? Tem mais aí? Acabou. Tem mais? Não? Ah, não, acabou o tempo. Ah, não, Problema do mal? Eu até esqueci o tema. Problema do mal você falou. Você vai finalizar, hein? Chave de ouro agora, hein? Prepara. Ah, não, mas problema do mal você falou, não falou? Não, o do mal não falou não. Acho que não. É que até foi ele que disse que eu não estava vindo ele na frente. Não. Foi da Eva? Ah, então beleza. Você quer começar ou você quer que... Eu já até esqueci o tema. Vai lá, É tô sobre chegando. é sobre o problema do mal. Eu digo assim, se a existência do mal... Não, começa o tempo. Assim, eu digo que a existência do mal, ele basicamente mostra que não tem Deus nenhum. Independente, eu até coloquei qualquer versão de Deus. Muito bem, então, quando a gente vê a ideia da moralidade em si, quando a gente fala do problema do mal, a gente vê que as coisas mudaram e melhoraram, não é porque teve uma intervenção divina, tampouco de livros sagrados. Isso é tanto no cristianismo quanto em qualquer outro. Que várias outras sociedades, em nome da sua fé, faziam os problemas específicos que a gente já falou aqui, básicos, seja de escravidão, seja de misoginia, que tem até hoje, e o pessoal defendendo, inclusive fundamentalistas que vão ficar defendendo partes misóginas ali. Não todos, mas fundamentalistas que eu estou falando. O pessoal defende isso, sabe por quê? Porque está na Bíblia. Porque o homem é a cabeça da mulher e tantas outras coisas, causa um monte de males. Esses problemas aí que tem que ser combatidos, você entende? Porque quando a gente pega e muda, quando a gente melhora, quando a gente dá direito às minorias, quando a gente faz isso, a gente não faz por causa de Deus nenhum, cara. A gente faz porque nós melhoramos, nós evoluímos. Isso também é parte da evolução, não só biológica, como evolução cultural, evolução social. Porque se a gente fosse depender dos textos sagrados, que nem você fala, o texto bíblico vai te frear de alguma coisa. Não vai não, cara. Porque tem muita gente que usa o texto bíblico, inclusive para seduzir as pessoas e fazer um monte de besteira com elas. Tem um monte. Todo dia ali, bobear, eu estou compartilhando conteúdo sobre isso daí. Um monte de gente pegando e usando de texto bíblico exatamente para abusar de pessoas, inclusive de crianças. E isso acontece no meio evangélico, isso acontece no meio católico, à torta e à direita, com a desculpinha esfarrapada de que eles estão sendo ali servos ou servas de Deus. Além dos outros que estão ali só para ficar pegando o dinheiro dos outros, porque ficam acreditando nessa pseudade que vocês acreditam, que vai ter a justiça. Quando? Quando a gente morrer. Legal, tem como provar isso? Não, não tem. É porque eu acredito. Cara, desculpa. O que a gente tem que fazer, quando você tem essa visão, você para de fazer aquilo que é necessário aqui e você fica esperando uma coisa futura que jamais acontecerá. E quando é ateu, você procura fazer as coisas aqui, porque o que importa é essa vida e você vai fazer o melhor por ela agora. Toshio, acho que você, de fato você não entende que o cristão ele tem que se espelhar em Jesus. O testemunho de Jesus, ele é irrefutável, ele é perfeito. Então, se a gente se espelhar naquele Jesus, então a maldade que ocorre, não é por anuência de Jesus. Então Toshio, mas eu já sei que o teu problema agora, Toshio, o teu problema agora não é defender o ateísmo. O teu problema agora é defender um projeto político. É importante, esse debate aqui está sendo importante, porque as coisas estão sendo reveladas. Quer dizer, não tem você tentar rebater, você defender a sua crença. O problema é um projeto político, o problema é a questão política. Então, quando eu vejo ateus que defendem o naturalismo, eu vejo ateus sinceros, que está ali defendendo o naturalismo, defendendo a ciência, enfim, esgrimando argumentos científicos. Eu vejo aí um ateu sincero. Agora, um ateu que só combate cristão, eu já estou vendo. Foi uma revelação aqui, já vi em outros podcasts, que o problema é medo da política. Façam a luta política. A igreja já não teve essa polarização. A igreja não teve de um lado. A igreja já teve bem dividida. Faça a luta política que divide de novo. Então, Toshio, a sua vontade de enxergar o texto bíblico de má vontade já não é má teologia. Eu vou me enganar. É projeto político. É projeto político. Tá de boa? Vai se candidatar? Não? Não? Não. Mas não quer usar o tempo? Não. Tá bom.
sobre vocês guardarem o testemunho de Jesus, vocês tiveram a oportunidade de fazer aqui e ninguém fez nada. Parabéns. Ninguém fez nada. Nem para transformar. Você consegue transformar água em vinho? Pedir para Jesus a mesma obra que Jesus. Vocês conseguem? Não, né? Seria bom. Todo mundo ia gostar porque ele fez o melhor vinho, inclusive. Não fez, não, aquilo é mentira. Então, sobre a questão da política, tudo é política. Até quando você pega e decide não fazer nada, você já está decidindo alguma coisa. E dentro de toda a história cristã, inclusive, é política. Inclusive quando você tem ali o Império Romano assumindo o cristianismo como algo que é, por exemplo, com Teodósio lá no final do século IV, e ele instituindo o cristianismo como central. Tudo aí é política. Por que você acha que o pessoal fica aí fazendo, inclusive, campanhas dentro das igrejas? E por que você acha que tem tanta gente cristã lá dentro da igreja e fazendo as bancadas? Porque é política. Se você não luta contra isso, você é uma pessoa que está simplesmente apoiando o mal para o país. Era só 1 minuto? 2. É 2? Mas fui eu que comecei, né? Fui eu que comecei. Fui eu que comecei. Já são mais 3 horas. Então, Toshio, mais uma vez você desconhece o texto bíblico. Jesus sempre recusou confronto político. Quando ele fez os milagres, multiplicação de pães, queriam levantar ele como rei. Ele fez um discurso literalmente jogando água no chope do pessoal que desanimou ali, dizendo, olha, quem quer me seguir, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Isso esfriou aquilo que os judeus estavam tentando fazer dele um projeto político. Estavam tentando Jesus empurrar, a confrontar César. Jesus nunca aceitou esse papo político. Nunca aceitou. Isso aí é dos homens. Isso é dos homens, não é de Jesus. Quem usa a palavra de Deus para projeto político está fazendo por conta própria. Não em nome de Jesus. É importante que isso fique claro. O texto bíblico não dá suporte. Tanto que os apóstolos falam, respeita as autoridades e orem por eles. É o que nós precisamos fazer. Se alguém usa a palavra de Deus para fazer projeto político, está fazendo em nome próprio. Não com a autoridade da Escritura. Então, Toshio, desce do palanque, Toshio. Desce do palanque. Para ser um ateu sincero, fique no naturalismo. Parabéns. Dessa parte, aí eu vou concordar, porque realmente não tem isso não, na Bíblia. Ou seja, você concorda comigo que as pessoas não praticam a Bíblia. Tá vendo? Eu falo, ninguém é cristão de verdade, ninguém pratica. O pessoal tá lá no poder. Obrigado, concordou comigo. Só alegria. Deu tempo dele. Só alegria, porra. Tamo junto. Tô falando que o pessoal não vive de Bíblia? É assim mesmo, cara. Beleza. Eu fiquei em dúvida se ia dar Feliz Natal pro Toshio. O Natal não tem nada a ver com Jesus, pode ver, qualquer coisa assim não tem nada a ver com Jesus. Quando eu ponho a placa Jesus, acabou tudo. Natal é da hora, até porque não tem nada do cristianismo.